Oi, gente, eu sou a Nath Manso, uma estudante do segundo ano do ensino médio, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os quinidários. Os quinidários são um filo do reino Animalia, e eu já fiz uma videoaula sobre os poríferos, que fazem parte de outro filo do reino Animalia. Esse é o segundo filo que eu estou estudando na escola. Eu também achei os corais, as anêmonas, as hidras, as águas-vivas muito interessantes, então hoje nós vamos falar sobre eles, os quinidários. Então, se você quiser acessar esses slides, o link está aqui na descrição, bem como uns vídeos de outros links que eu possa querer fazer referência ao longo do vídeo, estão tudo aqui na descrição. Então, bora começar. Primeiro, a gente precisa falar sobre as características gerais dos quinidários. Diferentemente das esponjas, eles têm tecidos, então eles fazem parte do sub-reino Eumetazoa. Não sei se você viu a minha videoaula sobre as esponjas, mas dentro do reino Animalia, existem dois sub-reinos, o Parazoa e o Eumetazoa. No Parazoa estão os animais que não têm tecidos, portanto não têm órgãos e, portanto, não têm sistemas, e no Eumetazoa estão os animais que têm tecidos. No caso dos quinidários, eles não têm órgãos, e no caso eles têm dois sistemas, eles têm o sistema nervoso e o sistema digestório. Diferentemente de outros animais, como nós humanos, os quinidários só possuem a boca, por isso eles têm um sistema digestório incompleto. Eles têm um ancestral comum com todos os outros filos de animais, porque eles deram origem a esses primeiros dois sistemas que estarão presentes em todos os outros filos de animais, exceto o filo dos poríferos, que, como a gente discutiu na outra videoaula, tem origem em protozoários também, mas num grupo diferente de protozoários, porque os poríferos não têm nenhum tipo de tecido. Existem aproximadamente 10.000 espécies de quinidários. Eles são todos aquáticos, alguns são marinhos, alguns podem viver em água doce, mas a grande maioria são quinidários, animais marinhos. Eles podem ser tanto assimétricos quanto ter simetria radial. A simetria radial é diferente da simetria bilateral, que é o tipo de simetria que nós, seres humanos, e a grande maioria dos animais tem. A simetria radial é como você tivesse um círculo e você pudesse cortar num plano vertical, passando pelo centro desse círculo e todas as partes seriam iguais. Eles têm tamanhos variáveis, podendo ser de milímetros até metros, são diplásticos e isso significa que na fase da gástrula eles possuem dois tecidos embrionários, que são a ectoderme e a endoderme. Isso é um conteúdo um pouco mais específico de embriologia, eu posso fazer uma videoaula sobre isso no futuro, mas isso significa que eles vão conseguir formar dois tecidos, né? A epiderme e a gastroderme. Eles são protostômios, então isso significa que o blastóporo, que é uma cavidade, um buraco, vamos dizer assim, da fase da gástrula, dará origem à boca. Afinal, esses animais só têm a boca, por isso que eles têm esse nome aqui, protostômios. Isso significa que primeiro, né, proto, é formada a boca. Os quinidários são muito importantes de forma tanto ecológica quanto econômica. Um exemplo muito interessante que eu não sabia antes de fazer essa videoaula é que alguns corais são usados para fazer joias. Os corais que são usados para fazer joias são chamados de corais gemológicos. Mas além dessa importância econômica, além do fato de que os corais, por exemplo, que são o maior exemplo dentro desse filo de quinidários, formam grandes recifes de corais, e esses recifes de corais são lugares onde diversas espécies de animais marinhos se reproduzem, se alimentam, encontram abrigo. Então eles contribuem para a manutenção de diversas espécies marinhas. Isso ajuda muito na pesca, isso ajuda muito em todas as atividades que utilizam da biodiversidade do oceano para seu acontecimento. Eles participam de diversas cadeias alimentares. Os quinidários que são sésseis, então eles não se locomovem, são usados como bioindicadores. Devido ao fato deles não poderem se locomover, mas existem sim alguns quinidários que conseguem se locomover mesmo na fase adulta, como as águas-vivas, os sésseis são sensíveis a perturbações ambientais. A gente vai ver mais no final desta videoaula que os corais que sofrem branqueamento de corais são um bom exemplo disso. Por eles permanecerem fixos no seu substrato, quando ocorre uma mudança ambiental
ambiental drástica, eles sofrem com isso. Então, a partir dessa bioindicação, os pesquisadores conseguem saber se aquele ambiente sofreu alguma alteração drástica que prejudicou a existência desses animais naquele ambiente. E existem dois principais tipos de quinidários. Esses tipos são os pólipos e as medusas. Os pólipos são todos aqueles quinidários que têm um formato polipoide, então um formato meio que tubular, enquanto as medusas têm um formato medusoide. Então, no inglês seria umbrella, que é tipo um guarda-chuva, então uma sombrinha. Então, se você parar para pensar, as águas-vivas têm esse formato mesmo. As medusas são livres, enquanto os pólipos, eles normalmente são sésseis, ou seja, eles ficam presos num substrato. Mas a gente vai ver um exemplo muito interessante de um pólipo, uma anêmona, uma espécie de anêmona que consegue se locomover quando é extremamente necessário para ela. Então, tanto os pólipos quanto as medusas têm tentáculos, e esses tentáculos possuem células, que são as células quinidócitos, a gente vai falar mais sobre elas daqui a pouco, que são células essencial tanto para a alimentação desses animais, tanto para a defesa, porque são essas células que injetam substâncias tóxicas nas vítimas, nas presas desses animais quinidários, para que esses animais quinidários possam se alimentar. Aqui a gente tem uma classificação bem mais detalhada sobre os quinidários. Então, tem os hidrozoários, que incluem as hidras e caravelas, que são pólipos que têm fase de medusa e também tem fase de pólipo. E a gente vai ver que acontece esse fenômeno de metagênese. Ocorre a metagênese na maioria aqui dessas classificações, só não acontece nos antozoários, que são exclusivamente pólipos, que são, por exemplo, os corais. Mas essa classificação é um pouco mais específica, é importante a gente ter em mente qual é a diferença entre um pólipo e uma medusa. Aqui a gente tem uma representação das diferenças entre a fisiologia de um pólipo e de uma medusa. A gente pode observar que ambos têm a boca, como a gente viu, eles são animais protostômios. Então, o blastóporo da fase da gástrula no seu desenvolvimento embrionário dá origem à boca. Nos pólipos, a boca está para cima e na medusa a boca tá para baixo. Ambos também têm a cavidade gastrovascular. Eles também possuem esse fluido gelatinoso chamado de mesogleia, a gastroderme, que é um tecido que produz as células da cavidade gastrovascular, e a epiderme. Os tentáculos se concentram ao redor da boca e tanto nos tentáculos como em toda a epiderme estão as células quinidócitos, que são aquelas células que eu falei para vocês que produzem aquelas substâncias que queimam, aquelas substâncias tóxicas. Eles estão concentrados nos tentáculos, que é onde normalmente os pólipos e as medusas atacam as suas presas, mas existem quinidócitos em toda a epiderme desses animais. Na mesogleia, esse fluido gelatinoso é onde estão as células nervosas. É um sistema nervoso primitivo, é um sistema nervoso difuso. Então, esses animais não têm cérebros como nós, seres humanos, eles têm as suas células nervosas espalhadas pela mesogleia, e essas células nervosas fazem contato, se comunicam com as células da epiderme e da gastroderme para exercer as suas funções sensoriais. Na gastroderme também estão as células que fazem a sua função de digestão. Essas células, as células glandulares, produzem enzimas digestivas e é aqui na gastroderme que ocorre a digestão dos alimentos. As medusas possuem mais mesogleia, por isso elas têm um aspecto mais gelatinoso do que os pólipos em sua maioria também. Agora a gente vai falar mais especificamente sobre a alimentação dos quinidários. Esses daqui são os quinidócitos, que são as células que eu falei para vocês. A célula quinidócito contém um reservatório e é nesse reservatório que está a substância tóxica que aquele pólipo ou aquela medusa vai usar para capturar as suas presas ou para se defender quando necessário. Quando a célula está tranquila, ele fica enrolado dentro do reservatório e quando a célula vai atacar uma presa, o nematocisto sai e injeta essa substância tóxica na sua vítima. No caso de seres humanos, a maioria das pessoas que sofrem queimaduras acontece porque essa substância tóxica não é letal e sim provoca uma irritação, uma reação alérgica.
Quando as vítimas das medusas e dos pólipos são paralisadas, esse alimento vai para a cavidade gastrovascular e, a partir das ações das enzimas digestivas que estão nessa cavidade gastrolar, que foram produzidas pelas células glandulares, esse alimento começa a ser digerido, ele é parcialmente digerido, mas a digestão desse alimento só se completa dentro das células da gastroderme. Por isso que a digestão dos quinidários é chamada de digestão extra-intracelular. Ela começa fora das células, mas termina dentro das células dos quinidários. Essa daqui é uma espécie de anêmona do mar, que é um pólipo e não é séssil. Ela fica séssil em sua maioria, na maior parte da sua vida, no caso, mas nesse vídeo a gente pode observar, o link tá aqui na descrição, que ela será atacada por uma estrela do mar. Enquanto a estrela do mar está se aproximando dessa anêmona, provavelmente a estrela do mar quer comer a anêmona, no caso. A anêmona não sabe o que está acontecendo, afinal ela não tem qualquer tipo de visão. Ela só vai perceber que ela está sendo atacada quando a estrela do mar tocar a sua pele, a sua epiderme. E a gente vai ver que assim que a estrela do mar tocar a epiderme, a anêmona vai entrar em ação. Ela parece vulnerável, mas assim que a estrela do mar tocar, ela vai lançar os seus tentáculos e vai paralisar a estrela do mar. Como eu acredito que a estrela do mar seja muito grande para essa anêmona comer, ou ela não tem interesse em comer a estrela do mar, ela vai fugir, gente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um pólipo, um animal geralmente séssil, que sim pode se locomover dessa forma em situações de extremo perigo, quando necessário. Os quinidários não têm sistema excretor nem sistema circulatório, então a distribuição de nutrientes, as trocas gasosas da respiração celular e a excreção de excretas nitrogenadas, tudo ocorre por difusão direta entre as membranas plasmáticas das células e depois, quando esse animal vai excretar substâncias que ele não quer, ocorre entre a membrana plasmática da célula mais externa para o meio ambiente. Isso é uma curiosidade, existem mais de 900 tipos de águas vivas, gente. É uma grande biodiversidade desses animais. Sobre a reprodução dos quinidários, é importante a gente destacar que eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada como assexuada. Na reprodução assexuada, eles podem se dividir, eles podem se reproduzir, desculpe-me, tanto por divisão binária, que é uma divisão binária parecida com a forma pela qual as bactérias se reproduzem. Então, a divisão binária seria mais ou menos isso daqui. É claro que esse daqui é o exemplo de uma célula só, mas imaginem um pólipo se dividindo, então ele simplesmente faz um clone de si mesmo, formando dois novos indivíduos. Esse exemplo aqui acontece em brotamento, então começa a surgir aqui um novo organismo que eventualmente se destaca e forma um novo pólipo. Isso é bastante comum e acontece nas esponjas também. E a outra forma de reprodução assexuada, que se combina com a forma de reprodução sexuada, é a reprodução por estrobilização. A gente pode observar nessa imagem aqui, e quando a gente diz que a reprodução assexuada se combina com a reprodução sexuada, a gente quer dizer que nesse tipo de reprodução tem uma fase sexuada, ou seja, uma fase sem fecundação, e uma fase sexuada, com fecundação. E é aqui que ocorre o fenômeno da metagênese, ou alternância de gerações. A gente pode observar aqui que nós temos um pólipo. Esse pólipo está fixo no substrato. Eventualmente ele vai crescer, ele vai sofrer um processo de estrobilização, que é uma divisão transversal. E aí vão formando éfiras, que são como se fossem águas vivas, né? Medusas imaturas. Essas éfiras, esses pedaços desse pólipo inicial são liberadas, eles se desenvolvem e viram medusas maduras. Essas medusas maduras, adultas, liberam seus espermatozoides, seus óvulos. No caso aqui, são liberados espermatozoides que são fecundados de forma interna numa medusa fêmea, mas também pode acontecer a fecundação externa de ambos os organismos, liberarem os seus gametas e a fecundação acontecer no meio aquático, ou também pode acontecer de um organismo conseguir produzir os dois gametas, no caso de ele ser um organismo monoico.
Eventualmente, o zigoto é fecundado, ele se desenvolve um pouco e é liberado na forma de uma larva. Essa larva nada até encontrar um substrato de seu interesse, se fixa nesse substrato, se desenvolve. Esse pólipo maduro sofre estrobilização, eventualmente libera suas éfiras que viram medusas e assim por diante continua esse ciclo. E a gente pode observar que essa primeira fase desse pólipo se dividindo em éfiras é uma fase assexuada, porque não tem a formação de gametas, não tem a fecundação, o encontro desses gametas. Já quando as medusas produzem os seus gametas e esses gametas se encontram, seja dentro do organismo de forma de fecundação interna, seja fora desse organismo de fecundação externa, ocorre uma reprodução sexuada. E a questão da alternância de gerações é que aqui a gente tem uma fase desse organismo sendo um pólipo e outra fase desse organismo sendo uma medusa. Daí que vem o nome, né, o processo de alternância de gerações. Para terminar, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre os quinidários. Existem águas-vivas imortais. Elas ainda estão sendo estudadas pelos cientistas para que eles compreendam mais sobre como funciona esse processo, mas essa espécie de água-viva aqui é dita como imortal porque ela tem um processo de regeneração ou de rejuvenescimento muito interessante. Ela tem 2 centímetros, ela é muito pequena, mas ela é imortal. No caso, quando a gente diz que ela é imortal, a gente supõe um caso em que ela nunca sofra qualquer ataque de predador. Então, se ela viva num lugar e ela tenha a sorte de nunca ser atacada, de não ser comida, ela pode sim ser imortal. Isso acontece porque ela consegue se transformar de um pólipo a medusa no processo de metagênese e de medusa a pólipo, porque ela tem células que têm um processo de transdiferenciação celular. É um nome difícil, mas isso significa que as células especializadas da medusa conseguem virar células tronco, que são aquelas células totipotentes, as células de um organismo que está se desenvolvendo, as células que podem virar outras células. Então, esse processo das células tronco dessas espécies de água-viva conseguirem virar células especializadas e vice-versa, faz com que essa água-viva consiga alternar entre medusa e pólipo sempre que ela quiser, de forma infinita, até que alguma condição adversa surja e prejudique a sua existência. Isso é muito interessante, os cientistas estão tentando estudar mais isso para saber se tem alguma possibilidade desse processo de rejuvenescimento ser implementado em seres humanos ou em outras espécies de animais. Agora sobre os corais, gente. Uma coisa muito interessante que eu aprendi fazendo essa videoaula é que nem todos os corais são necessariamente coloridos. A gente acha os corais muito bonitos e tal, e tem muitos corais que são coloridos. Mas no caso não é o coral em si que é colorido. Eles só são coloridos, algumas espécies de corais, que são os corais que formam recifes, eles são coloridos porque eles vivem em simbiose com certas algas unicelulares e essas algas que vivem dentro dos corais são coloridas. No caso, corais que não formam recifes de corais, que são esses corais aqui, eles não são coloridos, porque naturalmente os corais são translúcidos, são brancos, porque eles são formados por um esqueleto de carbonato de cálcio. Então, ele só tem esse aspecto colorido devido às algas. Nem todos formam recifes de corais, os que formam recifes de corais são aqueles que utilizam das algas para sua sobrevivência. E essa relação entre as algas unicelulares e os corais é uma relação ecológica de mutualismo. O coral que faz essa relação de mutualismo com a alga precisa dela para sobreviver, e a alga unicelular precisa desse coral para sobreviver. Enquanto a alga fornece nutrientes que ela produz a partir do seu processo de fotossíntese para o coral, que é uma ajuda como se fosse um suplemento de alimentação para esse coral, o coral fornece abrigo e proteção para essas águas. Por isso, os corais que fazem esses recifes, que são coloridos, geralmente vivem em águas rasas, justamente para essas algas conseguirem ser iluminadas pela luz do sol e realizar o seu processo de fotossíntese. Enquanto os corais que não fazem relação de mutualismo com as algas conseguem viver em regiões mais profundas onde não tem tanta iluminação do sol. Eles podem viver de forma independente, no caso, então eles capturam o seu próprio alimento. Alguns capturam por filtração, mas a maioria deles captura daquela forma, com os quinidócitos, como se fosse uma caça. Então eles esperam a sua presa, a sua matéria orgânica, se aproximar, e aí com os seus tentáculos eles paralisam essa presa e digerem essa presa para sua alimentação.
Contudo, os corais, principalmente os corais que vivem em mutualismo com as algas, estão enfrentando o problema de branqueamento de corais. Vocês já devem ter visto sobre isso, que é quando os corais ficam brancos. E quando os corais estão brancos assim, não necessariamente eles morreram. Isso significa que eles perderam as suas algas unicelulares. Na verdade, eles expulsaram as algas unicelulares. Isso acontece em situações de estresse ambiental, tanto quando a temperatura do oceano aumenta, isso por causa do aquecimento global, ou porque os oceanos estão ficando mais ácidos. Isso é porque os oceanos estão absorvendo mais CO2 da atmosfera, isso forma ácido carbônico e deixa as águas mais ácidas. Isso tudo é prejudicial para os corais e para as algas também. Então, com essas mudanças no ambiente desses corais, as algas podem começar a produzir substâncias tóxicas para os corais, ou elas podem passar a não produzir nutrientes suficientes, e essa relação ecológica fica mais prejudicial do que benéfica para os corais. Isso faz com que eles decidam expulsar essas algas unicelulares, e é por isso que eles perdem as suas cores, eles ficam brancos. Isso daqui é só o esqueleto desses corais. Não significa que eles já morreram, mas se o tempo passar, se as condições ambientais continuarem piorando, se eles não conseguirem encontrar novas algas unicelulares, se o oceano não deixar de ser mais ácido, se a temperatura não abaixar, pode ser que eles sim morram eventualmente, porque eles não vão conseguir crescer, nem se alimentar. Eles podem sim sobreviver por um tempo, porque eles têm outras formas de capturar o seu alimento, mas talvez não por muito tempo, dependendo da espécie e dependendo de quão ruim está a situação nesse ambiente que os corais estão vivendo. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais sobre os quinidários, que são criaturas extremamente interessantes, e é por isso que a gente tem que se dedicar ao assunto da crise climática e trazer ações sustentáveis para os nossos cotidianos, para o cotidiano global, para proteger esses animais que são extremamente importantes ecologicamente, economicamente, simplesmente por existirem. Eles merecem existir. A gente tem que lutar para que isso continue acontecendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!